ouvem? Sim. Os irmãos me ouvem? Amém. Amém? Amém. Amém. Eu é que não ouço bem, portanto eu preciso da ajuda dos irmãos. Amém, Paulinho? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então, estou aqui eu mais uma vez numa missão bem difícil, que é falar de comunhão, tendo em consideração que nós já estamos alguns dias falando sobre isso. Então, meu grande desafio hoje é ter recebido de Deus algo que possa ter frutificado e seja talvez uma nova mensagem sobre comunhão para a vida dos irmãos. Mas antes de tudo e qualquer coisa eu vou orar porque eu estou nervosa, então eu preciso de oração. E se você está aí, por favor, ore comigo e por mim também neste momento, porque é só para eu ganhar tempo de respirar, embora a Isa já tenha orado. Senhor Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, obrigada por mais uma vez estarmos aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor venha a trazer para os irmãos, Pai, uma palavra de novidade de vida. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa unicamente, tão simplesmente, usar a minha boca para uma palavra que vem do Senhor para os nossos corações. Que em nome de Jesus, os corações estejam abertos e as mentes tenham compreensão. E que o Teu Espírito Santo nos revele tudo aquilo que vem do céu para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vocês já sabem que comunhão, como disse o Nelson aqui na primeira pregação dele, é na verdade uma palavra que deriva lá de koinonia, não é isso? E é engraçado que tem um grupo de louvor, do qual eu gosto muito, que tem louvores muito legais, louvores super congregacionais. Provavelmente na nossa igreja uma boa parte das canções vem desse grupo e ele se chama Koinonia. E quando eu vi esse grupo eu sempre perguntava, caramba, por que eles se chamam Koinonia? E eu nunca parei para pesquisar o motivo disso. Aí o senhor Nelson veio aqui e me falou, ou seja, se chama na verdade comunhão. E comunhão, irmãos, não é apenas uma palavra, comunhão não é apenas um sentimento, comunhão não é apenas um desejo que eu ou você temos, mas na verdade comunhão, segundo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração ao longo desses dias, é na verdade um ato de cooperação que algumas pessoas têm com outras em prol de algo comum. É um ato de cooperação que algumas pessoas têm com outras em prol de um algo comum. E por que eu digo isso? Porque lá em Filipenses, peço para você que me acompanhe ao nosso primeiro texto da noite, Filipenses capítulo 1. Aliás, estranhamente falando, eu observei que Filipenses é um livro que está presente em todas as pregações até aqui. Porque Nelson, no primeiro dia, se não me engano, citou Filipenses 3. Lena citou Filipenses 2. E eu estou citando Filipenses 1. Então, nós estamos indo de trás para frente, né? Então, Filipenses 1, a partir do versículo 3, ele diz assim, Paulo falando, olha, eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Esse é Filipenses 3 até o versículo 6. Paulo aqui, ele está falando, olha, eu me recordo de vocês, irmãos. Está falando para os filipenses. Sabe, eu dou graças ao meu Deus por tudo. Tudo que nós passamos. Tudo que eu recordo de vocês, tudo que nós vivemos, tudo que nós sentimos, todas as vezes que eu me recordo que eu vou diante de Deus, eu lembro desses momentos. Ele dizia, eu faço sempre e com alegria súplicas por vocês em todas as orações que eu me coloco diante de Deus. Eu lembro de vocês. Eu oro por vocês. Eu suplico a Deus pela vida de vocês. E ele continua falando, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tudo isso, queridos irmãos, porque vocês são os meus cooperadores. Cooperação entre pessoas em prol de um algo comum. Para Paulo aqui, o algo comum é o Evangelho. E graças a Deus para nós também é o Evangelho. Então ele está dizendo o quanto esses irmãos são importantes para ele. O quanto ele lembra desses irmãos com carinho. E ele continua no versículo 6. Eu estou plenamente certo
de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo diz, olha, eu recordo de vocês, eu me lembro de vocês, eu suplico por vocês com alegria e constantemente. Eu simplesmente carrego vocês no meu coração. E carrego vocês no meu coração, irmãos, independente da circunstância. Porque ainda que eu esteja em algemas, e aí eu entendo, ainda que eu esteja aprisionado de alguma maneira, ainda que eu sofra, ainda que eu esteja em momentos de dificuldade, ainda que eu passe por dores, eu estou carregando os irmãos no meu coração. Ainda que eu esteja aqui na confirmação do Evangelho, que aí eu entendo a minha alegria, sabe, o meu gozo, aquilo que me traz prazer, eu também carrego os irmãos no meu coração. Em todo tempo eu carrego os irmãos no meu coração. E aí sabe o que eu entendo? Primeira coisa que eu gostaria que você guardasse nessa noite. A comunhão, ela é muito especial. Porque assim como Paulo diz, olha, eu carrego vocês no meu coração, ainda que eu esteja em algemas, Jesus, em Lucas 22:15, ele diz assim para os seus discípulos, todos sentados à mesa, e Jesus chega para eles e fala, olha, eu ansiei, eu esperei ansiosamente para comer com vocês esta Páscoa antes que eu sofra. Jesus sabia o quanto ele ia sofrer, Jesus sabia de tudo que estava por vir, Jesus já estava psicologicamente se preparando, ele sabia que não iria ser fácil, mas ele diz, eu estava ansioso, meus amigos, por estar com vocês mais uma vez. O sofrimento que virá será muito, mas a alegria que eu tenho em estar com vocês me causou uma ansiedade, me causou um desejo que vocês não têm noção. Mas daqui a pouco eu vou sofrer. Mas agora eu estou muito alegre, porque eu esperei muito que esse momento chegasse. E aí, a comunhão é uma coisa tão forte que ela nos ajuda a passar pelo sofrimento. Você sabe que a gente sempre pensa que o momento da Páscoa foi muito e super importante para os discípulos, e foi. Mas às vezes a gente não pensa o quanto esse momento foi importante para Jesus. Porque ele não estava só. E até mesmo quando ele estava a ponto de ser entregue, ele chega, pega 3 com ele e diz, vamos comigo orar. E ele vai lá e ora, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, contudo se faça a sua vontade e não a minha. E ele chega e os seus queridos estão dormindo. E mais uma vez ele, galera, acorda, vamos lá, me ajuda aí. Gente, era Jesus, tem noção? Mas ele estava precisando do quê? Do amparo, da comunhão dos seus. Porque aquilo ajudava, aquilo fortalecia ele. Da mesma maneira que Paulo aqui se sente tão bem, se sente tão alegre, se sente tão contente por ter passado pela comunhão com os filipenses. E aí ele continua, olha, a minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração. Irmãos, deixa eu voltar aqui. A minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós. Saudade nem sempre é um sentimento ligado a uma coisa boa. Mas eu quero que você pense o seguinte. Você está vivendo esses dias aqui? Está chegando ao fim. E daqui a pouco você vai estar na sua rotina de sempre, na sua escola, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. Você não vai estar aqui todos os dias à noite. Você não vai estar com a pessoa que está agora do seu lado, provavelmente. Você não vai estar me vendo pregar ou vendo outro irmão pregar aqui. Você não vai todos os dias, talvez, quem sabe, eu espero que sim, tirar uma hora para você orar ali separadamente com Deus. E vai ser muito bom se você chegar em casa e pensar assim, que saudade que eu tô daqueles irmãos.
Que saudade que eu estou daquela rotina. Que saudade que eu estou daquele lugar. Paulo estava assim aqui. E ele diz, olha, eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovares as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Paulo vem até aqui e ele diz, eu oro, irmãos, ainda mais por vocês, mais do que, sabe, quando eu falei lá em cima que eu tinha aquela alegria e eu faço súplica pelos irmãos, eu ainda oro mais, eu oro por um motivo a mais, eu oro porque eu quero que o amor de vocês aumente e aumente e aumente e aumente. Você já parou para orar pelos seus irmãos assim, Senhor, que o amor deles aumente uns pelos outros? Você já fez essa oração em algum momento da sua vida? Você já parou para orar para que o seu irmão pense assim, Senhor, que o amor dele por ti aumente, 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 aumente? Você já parou para orar por você no sentido de, Senhor, eu te amo, eu acho que eu te amo, mas eu quero te amar mais e mais e mais. Se eu acho que eu te amo muito hoje, Deus, eu quero que o Senhor me mostre como eu posso te amar mais. Sabe quando a gente usa o tempo de oração ali? Que tipo de oração você ora? Que tipo de pedido você faz? Paulo está falando, eu vou orar para que você ame mais e mais e mais e mais. Sabe o que a gente aprende com isso? A gente aprende com isso que o amor, ele é o vínculo perfeito da comunhão. E que nesse 8, a comunhão é o vínculo perfeito do amor. E por que que isso é importante? Por que que Paulo se preocupou em fazer essa oração? Porque ele falou assim, olha, com isso vocês terão pleno conhecimento e percepção para serem aprovados nas coisas excelentes e para que vocês sejam sinceros e ausentes de culpa no dia de Cristo. Você tem noção do quanto essa oração é poderosa? Porque se o nosso amor aumentar e aumentar e aumentar e aumentar, eu simplesmente tenho muito mais chances de ser aprovado nas coisas excelentes. Eu simplesmente me torno muito mais sincero diante de Deus. Eu simplesmente diminuo a minha culpa no dia de Cristo. Eu simplesmente me encho, ele diz aqui no 11, olha, dos frutos de justiça, mediante a Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Sabe, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, existe algo muito parecido com isso. 1 Pedro, capítulo 4, ele vai falar assim, ó, a partir do versículo 7, ele diz assim, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Ou seja, irmãos, escolhe bem pelo que você ora. Tenha critério. Existem orações que são boas. Existem orações que são legais. Existem orações que são importantes. E existem orações que são essenciais. Tenha critério. Saiba o que você precisa orar em ordem de importância. Ora mais pelo que é mais necessário. Gasta tempo no que é mais necessário. Olha, acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirva uns aos outros e não reclame por isso. Olha, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que você recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, que supre todas as coisas, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém? Ele não diz, ame quando você puder, ame se o seu irmão for legal, ou ame bem. Ele diz, ame intensamente o seu irmão.
Ame com tudo de melhor que você tem. E ele diz, olha, acima de tudo, porém, tem de amor intenso um para com os outros. Sabe por que você deve fazer isso? Sabe por que você deve amar nessa proporção? Porque ele fala aqui, ó, o amor cobre multidão de pecados. Eu demorei bastante tempo para entender esse versículo. E eu acho que só hoje eu entendi, pelo menos foi o entendimento que o Senhor me deu. Eu ficava me perguntando, Senhor, como é que o amor cobre multidão de pecados? Quer dizer, então, que uma pessoa que está em pecado, então, porque eu a amo e ela está em pecado, esse amor cobre esse pecado, como é que isso funciona? Deus, eu não exponho o pecado dela porque eu a amo, então, é isso, Deus? O amor cobre multidão de pecados porque eu não falo nada sobre aquele pecado, é isso? O amor cobre multidão de pecados porque quando eu amo intensamente o meu irmão e ele peca, o meu amor constrange ele de tal maneira, o meu amor toca nele de tal maneira que ele pensa assim, que pecado, Senhor, que eu estou fazendo? O meu amor mostra para ele que o pecado dele é tão assim, é tão mal para a vida dele, que esse amor cobre aquele pecado. Porque ele pensa assim, não vale a pena eu fazer isso. O seu amor é maior do que a força do pecado. Quando você ama intensamente. O amor cobre multidão de pecados porque quando eu amo intensamente, eu estou amando da mesma maneira com que Deus me ama, que é intensamente. E perceba, todos nós somos pecadores, mas o amor de Deus nos constrange de tal maneira que nosso pecado fica pequeno diante dele. E aí eu penso, Deus, eu não quero mais pecar. E o amor de Deus então cobre os meus pecados. E me ajuda a continuar caminhando. Não é porque eu sou negligente com o pecado. Não é porque eu aceito. Mas é porque eu me arrependo dele por conta desse amor que me é demonstrado. Você entende isso? Sabe, isso me lembra muito. Aqui ainda, ó, eu vou pular, dar um pulo rápido aqui em Filipenses. Vou voltar para Filipenses. E aqui em Filipenses, eu parei no versículo 11, eu vou dar um pulo aqui para o versículo 27. Ele diz assim, olha, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangelística. Estáis firmes em um só espírito e como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmão, sem unidade a gente não luta. Sem unidade, na verdade, a gente nem vence, ainda que lute. E ele diz, olha, estejam em um só espírito e em uma só alma. E aí eu li esse versículo, sabe o que eu me lembrei? Que lá no início, quando Deus criou Adão, Deus fez algo muito parecido com ele. Deus chegou no barro, esculpiu o barro e até então era só um barro. Aí Deus sopra o Espírito sobre o barro e o barro se torna alma vivente. E agora, aquilo que era barro se torna corpo. Estejam em um só Espírito e em uma só alma, ou seja, estejam vivos, estejam como um corpo. Sabe como a gente cantou? Bem ajustado. Porque você, fora do corpo, é só um membro. E um membro fora do corpo só tem movimento se alguém lança ele para algum lugar. Um membro fora do corpo não tem vida. Já experimentou perder uma parte do dedo e o médico falou assim, coloca no gelo que a gente vai tentar ver se salva? É um membro fora do corpo. O que ele faz? Nada. Agora, quando você está no corpo, você tem vida. Quando você está no corpo, você ganha movimento. Quando você está no corpo, você ganha função. Quando você está no corpo, você tem um propósito.
E ainda que você fique parado, os outros membros te ajudam a seguir em frente. Porque às vezes o seu dedinho não está funcionando direito. Mas obrigatoriamente, quando eu tento fechar a minha mão, eu tenho que obrigar o meu dedinho a ir comigo. Ainda que ele não queira. Vai doer? Vai. Mas ele é obrigado a tentar. E isso só vai acontecer quando a gente está no corpo. E aí eu lembrei que a gente às vezes também se questiona muito, porque alguns de nós ficam pensando assim, caramba, mas por que tem tanta essa necessidade de estar sempre com o outro, de estar sempre com o próximo, de estar sempre com o irmão? Pô, Elaine, às vezes eu nem vou muito com a cara do irmão. E aí eu me lembro agora de um versículo que diz, olha, suportem uns aos outros em amor. E quando a gente lê esse versículo, a gente acha, ai, que saco, então, eu tenho que suportar o irmão, Senhor. Suportar uns aos outros em amor não é você tirar o último fôlego que você tem e falar assim, ah, tá bom, Deus, vou lá. Suportar uns aos outros em amor é dar suporte, é segurar, é dar base, é sustentar. Ele é mais fraco que você. A fé dele não está tão fortalecida contra a sua. Você precisa ser o suporte. É isso que acontece. E muitas das vezes também a gente pensa o seguinte, poxa, eu preciso mesmo estar tão ligado assim com meu irmão? Olha, se não fosse necessário você estar ligado com o seu irmão, talvez Deus, quando fez Adão, não tivesse olhado para ele e dito a célebre frase que todo mundo conhece. Não é bom que o homem viva só. E a gente olha para essa frase unicamente no sentido de marido e mulher, mais nada. Mas irmãos, experimenta viver, a Lena comentou disso, experimenta viver a solidão, você vai gostar? Não, sabe por quê? Porque quando você escolhe viver a solidão, você escolhe. Mas quando você vive uma solidão da qual você não quer, é muito ruim se sentir sozinho. Lembra de Jesus? Eu vou sofrer, eu vou passar por o que eu tenho que passar, eu sei o que eu preciso fazer, mas Pai, eu não quero estar sozinho. Vamos comigo, vamos orar. Ele poderia ter ido sozinho. Aliás, perceba, até esse momento, quase todas as vezes que Jesus sobe o monte, ele vai o quê? Sozinho. Mas na hora que o negócio pega, o que ele faz? Corpo, eu preciso de você. A gente precisa seguir junto. Porque eu não sei nem se eu consigo subir um monte. Eu preciso ir. Me ajuda. E aí, a gente às vezes também pode pensar que comunhão, que unidade, que tudo isso é na verdade, uma forma de imposição de Deus para nós. Olha, você me aceitou, então agora que você me aceitou, você precisa viver isso. Você não tem opção. Você tem que viver isso. E você pensa, isso surgiu principalmente quando Jesus vem, né, Elaine? Porque quando Jesus vem é que esse negócio acontece, não é isso? Quando Jesus aparece, esse negócio de comunhão fica mais forte. É lá no Novo Testamento que tudo isso tem causa, motivo, razão e circunstância. Mas aí eu me lembrei de uma passagenzinha que está no início de tudo. Está em Gênesis. Vamos para lá. Meu Deus. Gênesis 1. Não é 2, nem 3, é Gênesis 1. E em Gênesis 1, no versículo 26, Deus fala assim, ó. Disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que rasteje pela terra. Eu vou repetir, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus usa plural. Sabe o que quer dizer? Que mais alguém estava lá com ele. Mais alguém estava lá com ele, e eu vou falar uma coisa para você. Antes de tudo existir, antes da terra ser cheia, antes dos animais, antes das plantas, antes dos rios, antes de tudo, antes mesmo do homem, a comunhão já existia. Por quê? Vamos lá para João capítulo 1. E eu vou dizer para você por que a comunhão já existia. Antes de todas essas coisas.
João capítulo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem é que estava no princípio? O Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra, da qual a gente sabe muito bem, Cristo Jesus. Aí Deus fala, olha, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E antes dele falar isso, o primeiro versículo da Bíblia vai falar lá, ó, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Antes de tudo existir, Deus estava lá, o Espírito estava lá e o Verbo estava lá. A comunhão existia. Sabe qual é o nosso mal? A gente acha que às vezes Deus pensa os negócios do nada e resolve falar assim, agora vocês vão ver isso. Eu decidi que agora vocês simplesmente vão viver em comunhão. Por que Deus? Porque eu quero. Mas não é assim. Quando Deus decidiu que isso era melhor para nós, sabe o que acontece? Ele já vivia isso. E eu quero que você entenda que o sentimento de comunhão que a Trindade tinha desde o início era tão bom, mas era tão bom, que Deus simplesmente falou assim, vamos formar o homem, vamos colocar um lugar para ele, para que ele possa viver o que a gente vive. Olha como é legal a gente aqui. Você já imaginou se eles vivem o que a gente está vivendo aqui? Aí Deus faz o homem, porque o sentimento de Deus, de comunhão plena, com o Pai, com o Espírito, com o Filho, é tanto que Ele deseja que a gente viva isso também. Então Deus faz o homem para ter uma vida de comunhão plena. E Deus faz não somente o homem, mas Deus faz os animais tendo uma vida de comunhão plena. Porque o animal não caçava o outro animal, o animal não comia o outro animal, o animal não matava o outro animal. Tudo convivia em perfeita harmonia e em perfeita comunhão. E o exemplo era quem? O Verbo, o Espírito e Deus, que já habitavam lá. Em perfeita comunhão. A gente pensa que tudo nasceu do nada. Mas a verdade é que aquilo que Deus faz, Ele deseja que nós façamos com Ele. Aquilo que Deus tem de melhor, Ele deseja que nós também tenhamos com Ele. Deus vivia em comunhão, isso era bom. Então Deus queria o quê? Que nós provássemos da mesma comunhão que Ele tinha. Não só entre Adão e Eva, não só entre os animais e eles, mas acima de tudo entre todos e eles. Sabe aquela fase que Deus chegava no jardim e Adão e Eva corriam para Ele? Oi Deus, o que nós vamos falar hoje? Plena comunhão. Que você percebe claramente o quanto que ela se transforma quando o pecado entra. Plena comunhão, olha, João capítulo 17. João capítulo 17, versículos 20 e 21. Jesus está a falar com Deus. E Jesus está numa das orações mais belas que a gente tem em toda a Bíblia. E Jesus está nessa oração inteira a pedir a Deus uma única coisa praticamente. E ele fala lá no versículo 20 assim, ó: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pai, eu só desejo uma coisa: faz com que eles sejam um, como nós somos um. Sabe por quê? Porque quando nós conseguirmos isso, o mundo vai acreditar, Pai, que o Senhor me enviou. Não é por nada. Não é porque Deus tirou da cabeça. Não é porque Deus simplesmente inventou. Não é porque Deus impôs isso a você. É porque é bom. Deus não quer nada do que Ele não tenha vivido. Sabe?
quando Deus chega para você e te pede algo, aí você pensa assim, Senhor, eu não posso dar, Senhor, porque isso é muito para mim. Aí você lembra assim, eu dei o meu único filho por você. Era tudo de mais precioso que eu tinha. Não tem nada que Deus te peça que você não possa olhar para trás e pensar, Ele já fez mais do que isso. Não tem. Quando Deus diz para você que você precisa de unidade, você precisa de comunhão, você precisa amar o próximo, Ele nos amou primeiro. Não existia nada. A terra era sem forma e vazia. Sabe por que Ele nos amou primeiro? Porque simplesmente nós surgimos a partir da vontade dEle. Se Deus não nos amasse, Ele nem sequer teria nos feito. E nos amou de tal maneira que nos entregou tudo, nos deu toda a liberdade, e nós resolvemos largar isso de mão. Nós resolvemos quebrar a comunhão. E olha que coisa. Deus vivia em comunhão, e aí Deus então cria o homem. Deus cria o homem com tudo. A sua esposa, a terra, os animais, tudo. Aí o homem peca, o homem perde a comunhão com Deus. E aí então Deus pensa, e agora? Eu pensando que Deus pensa, porque na verdade Deus provavelmente já sabia tudo. Então Deus pensa assim, olha, eu fiz vocês para isso. Eu não fiz vocês para estarem distantes de mim. A gente precisa voltar para esse lugar de comunhão. Deus estava em comunhão, Deus faz o homem para viver em comunhão. O homem perde a comunhão e aí Deus faz Jesus. Traz a comunhão de volta. E aí Deus deixa que Jesus venha, deixa que Jesus morra, deixa que Jesus vença a morte, carregue todos os pecados que na verdade nós deveríamos carregar enquanto homem. Então Jesus vem, rasga o véu. Jesus vem, abre o caminho. E então, finalmente, acontece o tempo da reconciliação. O tempo de cantar chegou, porque agora o véu que existia não existe mais. O véu se rasgou e nós temos novamente plena comunhão com esse Deus. Porque Jesus conseguiu nos trazer para o caminho, para a vontade que era a do Pai. Jesus, eu fiz eles para isso. E Jesus disse, Senhor, Pai, vamos lá. E aí, sabe, irmãos, eu fiquei pensando sobre algumas coisas que, quando tudo isso acontece no mundo e entra o pecado, eu fiquei imaginando como que Deus trabalha até que Jesus chegue. E sabe, na antiga aliança, o homem peca e olha como é que são as coisas. O homem peca e na antiga aliança eu fiquei imaginando